sobre a invenção e o modelo de utilidade como os dois primeiros direitos industriais que a gente trata nas aulas de propriedade industrial. Então, eu gostaria agora de iniciar a segunda parte com vocês para falarmos mais sobre marcas e desenho industrial. Primeiramente, eu gostaria que vocês percebessem como a marca é um bem incorpóreo que pertence ao estabelecimento empresarial e um dos mais importantes porque ele faz uma referência muito forte sobre o produto, sobre o serviço, além de outros elementos como a certificação do que é prestado ou dos produtos que são oferecidos, e também na marca coletiva, indicando qual é o grupo que ele pertence, tá? Hoje a gente tem um fortalecimento muito grande de várias mercadorias e vários serviços, tendo em vista o símbolo que eles levam no momento em que ele é ofertado, no momento em que ele é divulgado ao público em geral. A marca é um dos valores econômicos mais significativos do estabelecimento empresarial e, obviamente, que ele vai ser muito mais valorado quanto maior a sua repercussão, o seu reconhecimento perante a coletividade consumidora, ok? Então vamos lá. Indo lá para o slide, vamos ver aqui qual que é o slide da marca. O slide 30 que vocês têm no material de vocês vai tratar a marca, já no slide 31, com o seguinte conceito. É um sinal distintivo para diferenciar um produto ou serviço do outro. Conforme definido pelo artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, que é 9.279 de 96, marca é o sinal distintivo, visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais. Nós vamos ter um elenco bem grande do que seriam as proibições legais sobre a marca. Por meio da marca, você procura identificar um produto ou serviço, ou seja, ela é o elemento de identificação e de distinção, tá? Só para complementar esse conceito, eu tô aqui com uma obra da Elizabeth Vido, tá? Que é uma obra que eu posso até, né, quando possível, passar partes do texto na proporção que é legalmente permitido, para que vocês tenham também. Mas a marca diz o seguinte: marca é um sinal visualmente distintivo que pode servir para identificar produtos, serviços, padrões de qualidade ou certificações, certo? O sinal que pode ser registrado como marca não é sonoro, isso é importante dizer, e nem olfativamente perceptíveis. Pessoal, nós estamos falando do que é perceptível visualmente. Nós não consideramos marca elementos sonoros e nem cheiros, tá certo? Então realmente é algo que você consegue perceber com a visão, é o sentido que se leva em conta nesse caso. Isso pode parecer meio óbvio, mas não é. Então o exemplo mais clássico que se tem, né? O Plim Plim da Globo não é marca, tá certo? Isso pode ser até um elemento que tenha outra tutela jurídica, mas não é questão industrial. Pensem sempre que aquilo eu preciso ser considerado direito industrial aquilo que eu possa repercutir na indústria, aquilo que eu possa de alguma forma referenciar na reprodução de algum produto ou serviço, tá certo? Vamos lá. No slide 31 ainda falo para vocês que deve ser uma novidade, deve ser original e que não colida ou se assemelhe com outras marcas. Tá? Então aqui a gente tem a questão da novidade, por quê? Só que essa novidade é relativa, tá? A gente já vai ver mais por que a razão de eu falar isso. Mas a novidade aqui é no sentido de que eu não posso me assemelhar com outro. Tem que ser original porque não pode ter sido igual a outro que de repente, já até perdeu. Não, ele precisa realmente ser original, uma coisa que não se fez referência ainda. Por quê? Porque a marca, ela, apesar de ser algo de interesse do empresário, ela não pode induzir o consumidor a erro. A ideia da novidade, da originalidade, é justamente fazer com que o consumidor não pense estar consumindo o produto ou serviço de outro, tá? Outro que de repente já fez o seu nome, já tem a sua qualidade, já tem o seu reconhecimento no mercado, certo? Então pensem sempre naquilo que é mais razoável no sentido de proteger o consumidor. Tá certo? Vamos lá, próximo slide. Marcas.
Vamos falar agora sim do princípio da especificidade, que tem inclusive relação com esse requisito da novidade. Gente, a marca, ela vai ser registrada, né? Tanto que a gente já conhece aquela expressão marca registrada, certo? Esse registro, ele é feito no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, certo? Pois bem, lá no Instituto haverá uma relação, classes de produtos e classes de serviços. Quando o empresário vai realizar o pedido de registro, ele vai classificar, ele vai dizer em que classe ele espera que seja registrada a sua marca. E é nesta classe que ele vai ter proteção, que ele vai ter direito de exclusividade. Então, vamos acompanhar o que diz ali o princípio da especificidade. Slide 32. Também chamado de princípio da especialidade. Por esse princípio, a proteção jurídica conferida pela lei à marca é restrita ao ramo de atividade em que seu titular atua. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte, que quando se faz o requerimento de registro de marca, você vai colocar na classificação do ramo de atividade que atua, e isso não impede que outro utilize a marca semelhante para outro produto, para outro ramo de atividade. Isso é o princípio da especificidade. Então, se eu, hoje, crio uma fábrica de brinquedos, certo? E crio lá um determinado símbolo. Por exemplo, um ursinho cor-de-rosa num fundo vermelho. Uma coisa meio, até meio clichê, certo? E escreva embaixo, brinquedos Giza, certo? E quero que registrem em qual ramo. Eu vou procurar o ramo que mais se aproxime do comércio de brinquedos, certo? Bom, mas aí outra pessoa abriu uma sorveteria e também quer usar um ursinho e que também quer usar o nome Sorveteria Giza, certo? Tudo bem, não há como impedir, por causa do princípio da especificidade. E é por esta razão que muitas vezes vocês encontram produtos com nomes iguais. Só que percebam que são produtos que não levam você a crer que estão consumindo do mesmo grupo ou do mesmo fabricante, certo? Vamos continuar ali no slide 32. A marca não precisa ser absolutamente nova, bastando que a originalidade diga respeito apenas ao ramo de atividade do seu possuidor. Ou seja, se outra pessoa, como esse exemplo que eu falei, quer também usar um ursinho cor-de-rosa para referenciar os seus brinquedos que está fabricando, se eu já tiver feito meu registro, já precedi no pedido dele, não vai poder se utilizar, tá? Outro ramo, ok. Mesmo ramo, não. Porque aí, obviamente, né, gente, vamos pensar também com a razoabilidade, vai achar que é a mesma pessoa, vai confundir. E muitas vezes isso repercute na questão da responsabilidade civil, né? Responsabilidade material dos seus produtos ou de qualquer outra coisa que esteja oferecendo, certo? A proteção da marca vale em todo o país, portanto o registro ele tem abrangência nacional. Ou seja, no âmbito territorial a proteção é de abrangência nacional, certo? Dá para ter vigência ou abrangência em outro país? Dá, pessoal, desde que tome os cuidados necessários junto ao INPI para que haja repercussão e registro nos outros países também, tá? Mas se perguntar para vocês, a abrangência do registro é nacional? É nacional, tá certo? Para ser internacional, outras providências têm que ser tomadas. Pode acontecer, mas aí você precisa realizar atos que tenham registro também em outros países para que o outro não utilize, tá certo? Assim como os estrangeiros também fazem conosco aqui, ok? Bom, eu mencionei ali no slide 33 para vocês o site do INPI, para que vocês percebam que ali ele fala sobre classificação de produtos e serviços. E lá no texto eles colocam justamente como que se dá esse pedido. Acompanha ali, tá pequenininho, mas acompanha.
Quando você deposita o seu pedido de marca, é necessário indicar quais produtos ou serviços sua marca visa proteger. O INPE adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE, que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos tipos de produtos e serviços e o que pertence a cada classe, tá? Então perceba que cada pedido tem que se equivaler à classe que está sendo disponível lá no INPE, tá certo? Bom, e aí para dar alguns exemplos da especificidade, eu indiquei para vocês ali alguns produtos tão diversos e que têm o mesmo nome, certo? Então vejo, por exemplo, o Vertix medicamento e um Vertix que se refere a uma marca de spray, né? Spray de cabelo. Então por que isso é possível? Porque são ramos diferentes. Princípio da especificidade. Eles usaram, podem ver até parecida a forma da escrita, mas são diferentes. São ramos diferentes, desculpe. Gol. Quando eu falo gol para vocês, o que vocês lembram? Não aquele gol do futebol, mas quando eu falo gol, que produto vocês lembram? Depende, né? Eu tanto posso lembrar do gol de linhas aéreas, de aviação, para serviço de aviação, como também o veículo, não é verdade? Um outro exemplo que eu mostro ali para vocês é da Renner, né? Nós temos Renner loja e temos Renner tintas Renner, né? Produtos totalmente diferentes, e o que permite que haja esse tipo de distinção e que haja esse tipo de registro, né? Inclusive a permissão que o registro tenha sido feito dessa forma. Bis, nós temos aí Bis chocolate, Bis, ainda que um é com S e outro é com Z, veículo, né? Uma motocicleta. Sem parar, né? Nós temos o sem parar, que indica esse serviço, vamos dizer assim, em que você paga numa única fatura todo as suas despesas de estacionamento, de pedágio e tudo mais. E tem o sem parar chocolate, tá? O concorrente do Bis, né? Inclusive. E aí, até reparem, né? A gente tem o sem parar, que indica o tipo de chocolate, e temos ainda a Nestlé, que indica uma determinada indústria, que também é uma outra. São coisas assim: a Nestlé é uma marca e sem parar é outra marca. As duas pertencem ao mesmo titular, tá? Eu não sei exatamente o nome empresarial da Nestlé, mas vamos pensar lá: Indústria Nestlé de Chocolates S.A. Um exemplo. Titular da marca Nestlé, titular da marca sem parar, tá? Eu trouxe ali para vocês também, nos slides 39, algumas marcas, né? Algumas marcas bem conhecidas. Se vocês olharem as figuras que estão ali, certamente vocês se remetem claramente, diretamente ao produto que fornecem. Vocês nem precisam fazer muitas pesquisas. E aí eu demonstro a vocês a valoração dessa marca. Eu mandei para vocês no outro dia uma lista de compras, pelo grupo do WhatsApp, que eu vou até reproduzir nesse vídeo. Aquela lista de compras revela exatamente o valor econômico da marca, né? Muitas vezes a gente nem se referencia mais ao nome do produto em si, mas nos referenciamos às marcas que ela se refere. Muitas vezes a gente fala assim: compre Bombril, e chega em casa com outra marca de esponja de ácido, mas afinal de contas, eu nem sabia que o nome era esponja de ácidos. Para mim, eu só conheço aquilo por Bombril, um exemplo, né? Quando vocês falam assim: dá para tirar Xerox. Poxa, Xerox, pode ser Xerox e pode ser também de outra marca, a sua cópia. A mesma coisa assim com tantos outros produtos como maisena. Vou comprar maisena. Maisena é uma marca de amido de milho, mas a referência é tão forte já da sua marca que ela passa a ser sinônimo de um produto, tá certo? Então isso demonstra o quão importante, quão valoroso é este elemento incorpóreo do estabelecimento empresarial, certo? Olha um pouquinho aqui essa lista de compras que eu havia falado, certo? Então percebam, pessoal, qual é a lista mais razoável para nosso dia a dia, né? Se a gente for lá ver, olha lá,
Eu falo mesmo que eu preciso comprar esponja de aço, eu falo que eu vou comprar Bombril. Eu digo que eu vou comprar amido de milho, eu falo que é para comprar maisena, né? Eu mando comprar um achocolatado ou eu mando comprar Nescau? Eu peço para comprar barbeador ou Gillette? Nem que eu não chegue uma Gillette em casa, tá tudo bem, porque eu já tenho uma referência ao produto. Eu falo água sanitária, eu mando comprar que boa. Band-aid, chicletes, cotonetes. Ai, já dá até preguiça pensar em escrever hastes flexíveis com algodão nas pontas? Não seria muito mais fácil chamar de cotonete? Se você escreveu hastes flexíveis com algodão nas pontas, é possível que eu chegue em casa sem nada, porque afinal, o que é isso? Tá certo? E o macarrão instantâneo, mas então é mais fácil pedir um miojo, né? Então, gente, é só para demonstrar a vocês que isso realmente é importante. Tá? E é tão importante que muitas vezes a gente ouve falar de fusões, incorporações, operações que ocorrem entre sociedades sem que tenha modificação da marca, sem que tenha modificação daquela referência ao produto. De fato, tá certíssimo. Se isso ocorrer, vai haver realmente uma desvalorização daquele produto, porque ao invés de você fazer repercutir, muitas vezes até fazendo referência a quanto tempo aquilo já está no mercado, ele perde o valor. Quantas vezes a gente percebe que há uma certa questão dos empresários de dizer há quanto tempo eles estão operando e há quanto tempo aquela marca lhes acompanha, né? Quando tem o desde, é justamente por isso, pelo fortalecimento e e quanto venceu dentro do mercado em que atua, tá certo? Bom, vamos lá para o slide 40. O slide 40 ele vai falar dos tipos de marca. Então nós vamos ter lá marca de produto, marca de serviço, marca de certificação e a marca coletiva. Todas essas estão previamente dispostas lá na Lei 9.279 de 96, no artigo 123, tá certo? Então, uma marca, esse símbolo, esse elemento visualmente perceptível, ele vai indicar um produto, certo? Quando ele referencia tal mercadoria. Na marca de serviço é aplicada para individualizar a prestação de serviços, é o seu nome. Então, por exemplo, bancos. Bancos têm tantas marcas e muitas vezes eles usam marcas simbólicas, né? Eles dão as suas marcas, elas têm algum quê de simbologismo. E isso realmente acontece para referenciar o serviço que ele presta, certo? Assim como tantas outras, né? Marca de certificação. Essa marca de certificação, ela quer referenciar que aquele produto ou serviço, eles passaram por uma análise criteriosa para que eles tenham uma determinada certificação oficial. Então, como eu coloco ali para vocês, é dada para institutos de qualificação de produtos ou serviços. Por exemplo, Inmetro, ISO, tá? Tem a ABIC, inclusive, né? Tem vários outros. Se a gente observar em alguns produtos, principalmente produtos alimentícios, vocês vão perceber que eles normalmente apresentam uma marca de certificação. Aquela usada para testar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, certo? E aí eles tentam uniformizar esses critérios para que todos tenham lá uma igualdade de avaliação. Marca coletiva. A marca coletiva agora eu vou fazer referência ao grupo que eu pertenço, eu, empresário. Usada por produtos ligados a determinada entidade ou associação, ou seja, de empresas associadas ou participantes de um mesmo grupo econômico ou entidade, tá? Então, para mostrar que ele faz parte daquele grupo. Pessoal, só um cuidado, às vezes eu uso o termo o empresário, a indústria, mas viu, marca, registro de marca, redesenho industrial e até as patentes de invenção e de modelo de utilidade, muito embora elas façam parte do direito empresarial, porque normalmente são realizadas por empresários, né? Então, não significa que você precise ser empresário para poder registrar uma marca. Então, de repente, você presta um serviço intelectual, a gente já sabe que não vai ser empresário, mas não é por isso que você não possa registrar, tá certo? Então, só um cuidado com isso, que às vezes a gente coloca certas expressões que podem parecer exclusivas, ou seja, excluindo algumas categorias. Não é essa a intenção, tá certo? Bom,
Agora eu vou falar de uma coisa, pessoal, que é muito importante. Isso aqui é extremamente, reiteradamente, vamos dizer assim, questionado em exames de ordem e concurso. E na prática também é importante saber, porque a gente precisa aqui relativizar uma regra. Eu acabei de falar para vocês sobre o princípio da especificidade. E agora eu vou falar para vocês as exceções ao princípio da especificidade. Então, tomem nota lá. Vocês podem me dar uma dica? Eu tava pensando em colocar um desses nomes aqui, uma dessas marcas aqui, para minha fábrica de colchões. Vocês acham que eu posso? Vocês acham que fica bom? Que tal o sonho de valsa para minha fábrica de colchões? Será que eu posso? Ou então colocar aquela marquinha ali redonda? Acho que ela não parece com nada, né? Ou aquela ali do ladinho. Será que ela lembra alguma outra marca? Posso usar na minha fábrica de colchões ou não? Eu posso chamar de ninho, afinal de contas é um colchão. Gente, vocês acham que isso é possível? Ainda que vocês possam pensar que essas marcas, elas fazem referência a outros produtos, a gente tem o princípio da especificidade, não tem? Então, por que não usar na minha fábrica de colchões, já que sonho de valsa não é marca que me lembre colchões, ela é uma marca que me lembra um chocolate, não é verdade? Ou então, será que eu posso usar esses símbolos aqui? Pode até não parecer, gente, mas eu tentei fazer aí o símbolo da Volkswagen. E se for da Nike? Afinal de contas, a Nike não criou colchões, eu tô criando. Não posso usar esse símbolo aqui? E ainda nós temos a Ninho. Será que a Ninho se importaria se eu usasse o nome também para minha marca de colchões? Gente, eles se importariam sim. E por que eles vão se importar se existe o princípio da especificidade, já que o setor em que é sonho de valsa, a Volkswagen, a Nike e a Ninho é tão diferente da fábrica de colchões? É porque eles são famosos. E quando a marca é famosa, o tratamento é diferente, tá certo? E é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção agora. As marcas famosas, elas têm proteção especial que vocês devem tomar cuidado, estão previstas no artigo 125 e 126 da Lei 9.279 de 96, tá certo? Vamos começar lá pelo slide 41, quando eu digo a vocês o seguinte: as marcas famosas têm proteção especial, mesmo quando não registradas, ou quando registradas apenas em uma ou algumas classes. Então, a marca pode ser notoriamente conhecida, ou ela pode ser uma marca de alto renome. Vamos começar ali pela primeira indicada. Marca notoriamente conhecida. Marca famosa que não tem registro, sendo protegida dentro de sua classe. Olha lá, ela não fez registro. E eu já disse a vocês que se não tiver registro não tem proteção, não falei? Pois não sempre. Porque se a marca for famosa e ela não tiver registro, ela ainda assim vai ter proteção, mas limitada ao seu ramo de atividade. Calma lá, já falamos um pouco mais. Marca de alto renome, ao contrário, ela tem registro e dentro da sua classe, mas a lei lhe confere direito em todas as classes, tá certo? Marca famosa com registro sendo protegido em todas as classes. Então vamos ver o próximo slide que talvez fique um pouquinho mais claro. Falando ainda primeiramente da marca notoriamente conhecida, é aquela que não fez registro nenhum. Simplesmente criou a marca se fortaleceu, todo mundo conhece, nacional e internacionalmente, mas ela não fez aqui registro no Brasil. Vamos pegar, por exemplo, uma marca, deixa eu pegar aqui até uma relação que eu tenho de alta... Vou pegar uma Volvo. Digamos que a Volvo nunca tenha feito registro da marca aqui no Brasil. Não é verdade, tá, gente? Ela tem. Mas vamos supor que ela nunca tinha feito nenhum registro aqui no Brasil. Mas ela é conhecida nacional e internacionalmente, certo? Se for uma marca desse nível de conhecimento,
ela vai ter proteção dentro do ramo da sua atividade, ou seja, ainda que ela não tenha feito registro, não poderá outra pessoa com o mesmo ramo de atividade, ou seja, veículos, caminhões, automóveis, seja o que for, querer se utilizar da mesma marca Volvo para os seus produtos. Tá certo? Tá, mas e se eu quiser prestar serviço de construção civil e usar a marca Volvo? Eu posso? Sim. Se a Volvo não tiver feito registro da marca no seu país, pode usar. Certo? Então, olhe lá, tome cuidado. Marca notoriamente conhecida é aquela que não fez registro, mas que mesmo sem registro vai ter proteção dentro de sua categoria, dentro da sua classe. Fora da sua classe, não vai poder impedir que outro utilize. Certo? O que ela diferencia das outras marcas que não tem essa repercussão e não tem esse conhecimento? A diferença é que ela vai ter proteção mesmo sem registro. As outras precisam se registrar para que elas tenham proteção dentro da sua classificação. Agora, como é que seria a marca de alto renome? A marca de alto renome é aquela que tem registro, fez tudo certinho, mas dentro da sua classe, como de fato tem que fazer. Só que, a partir de um processo administrativo no INPE, ele foi reconhecido como uma marca desse nível de conhecimento, certo? Com uma fama nacional e internacional. Por essa razão, ainda que seu registro seja só numa classe, vai ser considerado proteção em todas as demais classes, certo? Então, acompanhando ali no slide 42, nós temos a marca notoriamente dizendo o seguinte: é sem registro, é a que tem fama nacional ou internacional, recebe proteção especial na sua classe, grifem, mesmo sem registro no Brasil. Artigo 126, que é transcrito a seguir. Marca de alto renome, tem registro. É também uma marca de fama nacional ou internacional, mas com registro, tendo por isso proteção em todas as classes. Ela está prevista no artigo 125 da Lei 9.279 de 96. No Brasil, para o reconhecimento do alto renome, obriga que a marca esteja previamente registrada aqui, tá certo? E aí eu quero mencionar para vocês, eu até não coloquei ele no slide, mas foi por um equívoco, o link para que vocês acompanhem. Até vocês têm o link, mas está muito pequeno. Um link para que vocês vejam, por curiosidade até, que marcas são essas, as que já estão vigentes no nosso país e desde quando como marca de alto renome, tá? Eu vou passar para vocês ali no grupo qual que é o link, mas de qualquer forma, vocês podem procurar no imp.gov.br/menu serviços, né? /marcas, /arquivos, /imp-marcas, underline, marcas, de, alto, renome, em, vigência. Tá certo? É legal de vocês acompanharem, porque ali vocês também conseguem ver, inclusive, aqueles que estão em briga judicial, estão com uma ação judicial porque não foram reconhecidas administrativamente como tal e que eles requerem que seja assim reconhecido, certo? Bom, próximo slide, ainda falando das marcas famosas, eu trago alguns exemplos delas para vocês, que é justamente retirado desse site, tá? Então nós temos ali a Faber-Castell, a Toyota, o Sonho de Valsa, né, que eu acabei mencionando para vocês. Um detalhe, a gente considera também as marcas como nominativas, como figurativas ou como mistas. A gente fala de nominativa quando o nome por si só já identifica a marca, tipo Faber-Castell, certo? A gente vai indicar uma outra aqui, eu não coloquei ali para vocês, mas por exemplo, da Lacoste, né? O jacarezinho. O jacarezinho é uma marca figurativa. E ainda nós temos as marcas que a gente chama de mista, que é quando você mistura tanto a nominativa como a figurativa, como é o caso ali do slide 44, as três corações, tá? Que além de fazer referência a uma palavra,
as palavras Três Corações, e ainda você tem toda a parte figurativa. Eu quero que vocês notem também onde coloca o titular. Aquele titular ali é o sujeito de direito que tem justamente a proteção legal para o uso dessa marca. Então, no caso das Três Corações, quem que é o titular dessa marca? Café Três Corações S.A., tá? O nome empresarial, ou o nome que indica a pessoa física ou jurídica detentora daquela marca, tá certo? E o número do processo de reconhecimento, e temos ali inclusive a data em que iniciou esse reconhecimento também. Ó, a Três Corações, por exemplo, é de 17 de dezembro de 2019. O YouTube, que vocês estão vendo no slide 44, iniciou e agora em 18 de fevereiro de 2020. Até então a gente não tinha reconhecido como marca de alto renome, muito embora fosse extremamente famosa. Tá certo? Bom, pessoal, então as marcas famosas, elas precisam que vocês se atentem em qualquer tipo de avaliação de direito empresarial. Ela é muito importante e cai bastante. Certo? Vamos falar agora sobre as proibições. Eu não vou me estender colocando para vocês todos os tipos de proibições que tem. Basta que vocês façam a leitura do artigo 124 para constatar que é muita coisa. Muitas marcas não são possíveis. E aí tem basta uma certa razoabilidade também para entender que coisas que não tem como você registrar. Então, por exemplo, eu até citei algumas, né? Mas como é que você vai fazer marcas registráveis que sejam contrários aos bons costumes, à legalidade, ou que de alguma forma incitem a violência e a criminalidade? Isso não vai ser atendido, certo? Então, só acompanhando ali no slide 45, eu mencionei por primeiro brasão, armas, medalhas, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura e imitação. Então, por exemplo, a bandeira do Brasil, né? A bandeira do estado do Paraná. Até pode utilizar, gente, desde que sejam eles os detentores, tá? Então, porque essas pessoas jurídicas de direito público também podem registrar marca, mas se não forem vinculadas à administração pública, não pode usar os brasões, as armas, as medalhas, aquilo que sejam símbolos oficiais, tá certo? Letra, algarismos, data, isoladamente. Então, eu não posso registrar marca número 7. Né? Mas eu posso dizer que minha marca é 7, mas um 7 com um preenchimento arredondado em cor azul e com um fundo branco e um círculo em volta. Isso pode, desde que haja um revestimento de descrições suficientes para deixar bem distinto, tá? Mas o número 7 por si só eu não posso, até porque não tem como as outras pessoas terem que me dar conta para mim toda vez que for usar o número 7. Expressão, figura, desenho, qualquer outro sinal contrário à moral, aos bons costumes, como eu falei para vocês, honra, imagem de pessoas ou atento contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ideia, sentimentos dignos de respeito e veneração. Então, por exemplo, não adianta você usar marcas que façam referência a crimes, que incitem coisas que não são humanamente razoáveis para que possa compor o seu símbolo, tá? Como, por exemplo, usar o símbolo da suástica, né? Então, muito provavelmente vai haver indeferimento. Designação, sigla, identidade ou órgão público, quando não requerido o registro da própria entidade ou órgão público, obviamente, né? Então, por exemplo, Correios, é só dos Correios, aquele símbolo, né? Ou qualquer outro que faça referência a serviços públicos, é somente quem realiza o tal serviço. E assim, gente, todos os outros símbolos que vocês podem ver lá. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, nome de pessoas famosas, a não ser que ela tenha autorizado, tá? Isso não tem problema nenhum. Nome de obras literárias. Então, assim, é tudo uma questão razoável, né? Afinal de contas, a partir do momento que você acaba referenciando o teu produto vinculado a algo que não é, ou então referenciando uma pessoa que não está vinculada, realmente não tem como ser aceito, tá certo? Bom, com relação às marcas, muito embora haja mais o que falar, a gente vai parar por aí, até para poder falar também sobre desenho industrial, certo? Gente, desenho industrial é o design, é o modelo, é o ornamento, a questão plástica. Quando eu falo plástica, no sentido daquilo a formato que aquilo adquire, tá certo?
Vejam lá, desenho industrial tem como conceito, no slide 47, acompanhe, a forma externa ornamental de um objeto ou um conjunto de linhas e cores aplicada a um produto, desde que apresente um resultado novo e original e que seja passível de produção industrial, tá? Então a gente não pode falar de um formato legal, formato inovador, se ele não tiver condições de ser reproduzido. Aqui, sim, tem uma questão de aplicação industrial também, nesse sentido. Não se confunde com o modelo de utilidade, porque aqui a gente está preocupado com a aparência e não com a funcionalidade, tá certo? Acompanhe ainda no slide 47. Este tipo de registro não protege funcionalidades. Isso é coisa do modelo de utilidade. Dimensões, materiais utilizados ou processo de fabricação de objeto. Porque isso é modelo de utilidade. A legislação brasileira prevê a proteção de até 20 objetos por pedido, desde que as variantes apresentadas mantenham as mesmas características distintivas preponderantes. Então, eu quero fazer o registro de um carro, né? Do modelo de um carro. Vamos pensar lá. A Volkswagen vai fazer o registro do novo modelo de Gol. Só que tem vários modelos e várias versões, não é verdade? Então, cada versão, um pode trocar um farol aqui, o outro pode fazer uma traseira diferente, pode ter um vidro diferente. Então, pode ter variações nesse sentido, tá certo? E esses modelos, eles não vão poder ser reproduzidos, a não ser que haja aí uma autorização do titular, tá? Porque quando a gente fala de registro de desenho industrial, normalmente a pessoa pede para ter exclusividade de uso daquele modelo. Mas nada impede, porque é um bem, ele dispor diferente. Acompanhando aí no slide 47. O registro de desenho industrial concedido confere ao titular propriedade temporária, sempre vai ser temporária, sobre o desenho industrial ou o direito de excluir terceiros de sua fabricação, que é a opção que ele tem. Comercialização, uso, venda e etc. Sem sua prévia autorização em território nacional. Portanto, a abrangência, tal qual na marca, também é nacional, tá certo? Para que fique um pouco mais claro para vocês o que seria esse desenho industrial, eu trouxe no slide 48 quais são os tipos de criações. Por um lado, nós temos o desenho industrial propriamente dito, que são os traços, cores ou figuras ornamentais. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um estampado de um tecido, quer dizer, não é assim não é uma figura plástica, né? Não é um formato exato, mas é a estampa daquele tecido. A cor de uma tinta também poderia se falar. Então, quando você tem isso, você tem um desenho industrial propriamente dito, tá certo? E tem o modelo industrial, que é o aperfeiçoamento plástico ornamental. Então, antes ele já tinha um modelo, já existia, por exemplo, vários carros, mas cada carro vem aí com um modelo industrial diferente. Fato é o seguinte, gente, todos eles hoje são chamados de desenho industrial. Certo? Então, de que eu tô falando? Eu tô falando de forma. Eu tô falando de um modelo de carro, eu tô falando de um modelo de mesa, eu tô falando de estampa de tecido, eu tô falando de um modelo de uma bolsa, eu estou falando de um modelo de relógio. Qualquer coisa que tenha um modelo diferenciado e novo, ele pode ser registrado, tá certo? Para que o outro não faça igual. É para impedir justamente isso, certo? Seus requisitos são a novidade relativa, porque não pode ter outro parecido, nem que não tenha sido registrado. Ele tem que realmente ser novo, tá, gente? Ah, não registrou, então perdeu. Não, ele tem que, nesse caso aqui, por quê? Porque existe uma questão da originalidade, tá certo? A industriabilidade tem que ser possível aplicação industrial e tem que ter atividade inventiva, então tem que ser resultado do engenho humano, uma produção intelectual de algum empreendedor ou de algum criador, tá? Então, olha aqui mais alguns exemplos. No slide 50, garrafa térmica como um resultado visual novo. A garrafa de cerveja que tem um design proporcionando melhor adaptação das mãos. E a nova estética de um aspirador de pó, tá? Então, tudo isso pode ser também registrado e impedir que o outro faça igual. Afinal, né, isso é criação humana e precisa ser valorizado. Tudo bem? Pessoal, essa é a segunda parte de propriedade industrial que eu queria trazer para vocês nesse momento, tá certo?
E aí a gente encerra o estudo dos 4 elementos, dos 4 direitos industriais, que agora nós vamos abordar a questão procedimental dessa proteção, né? Então, nós vimos lá no primeira aula invenção e modelo de utilidade, e hoje a marca e o desenho industrial, tá certo? Na próxima aula vamos falar um pouco mais sobre propriedade industrial, trazendo a vocês informações sobre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, da patente e do registro. Tá certo? Pessoal, até mais. Espero mais uma vez que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês com a qualidade que vocês merecem.